bem, bom dia. Bom dia. É uma alegria podermos desfrutar desse momento tão esperado durante a semana, né, por nós. Espero que você tenha esse anseio durante a semana de reencontrar os irmãos, principalmente nessa cultura de cidade, né, em que as pessoas trabalham demais e acabam vendo pouco as pessoas, até a própria família vê pouco, né? Passa o dia trabalhando e vê pouco tempo ali em casa. Então é uma grande alegria nós podermos desfrutar desse momento para a glória de Deus. Vamos orar para iniciarmos o nosso tempo aqui. Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos por Tua graça, nós te louvamos porque mais uma vez podemos experimentar as Tuas misericórdias que se renovam toda manhã, pelo simples fato de podermos acordar e ainda mais pelo fato de o Senhor ter nos dado o Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, sofrendo o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser considerados justos diante do Senhor. Nós te louvamos, abençoa esse tempo, o Senhor seja glorificado, Pai. Tudo que venhamos falar aqui, que o Senhor venha moderar os nossos lábios, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, como eu já havia falado, eu coloquei lá no grupo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, pelo menos em 3 domingos, acredito que é suficiente para falarmos sobre isso, eu acredito, falarmos sobre como falar de sexo para os nossos filhos. Como é que é? Isso tem que ser dito mesmo? Muito bem, no decorrer dessa mensagem aqui a gente vai ver por que é importante nós falarmos sobre isso, tá bom? E a primeira parte que vai ser trazida hoje é como conhecer o que Deus diz a respeito do sexo nas Escrituras, tá bom? Então, antes de podermos falar de algo, a gente precisa conhecer, não é? Antes de falarmos de sexo da maneira que agrada o Senhor, da maneira correta, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos conhecer o que Deus diz a respeito desse assunto, tá certo? Mas antes de adentrarmos aqui, gostaria que lêssemos Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Romanos 11, 36. Como é um assunto tópico, nós não temos um texto específico em que nós vamos expor, mas nós vamos passar por alguns textos, tá bom? Para que possamos montar esse mosaico. Romanos 11, 33 ao 36 diz: só a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que todas as coisas pertencem a Deus e que todas as coisas devem redundar em glória a Deus. Antes de falarmos o que Deus acha sobre sexo nas Escrituras, é importante nós nos perguntarmos: é de fato importante falarmos sobre isso com os nossos filhos? É importante falarmos sobre sexo com os nossos filhos? Eu acredito que sim, é muito importante. Em primeiro lugar, como pais, nós precisamos estar prontos para ensinar de tudo aos nossos filhos, tá? Aquilo que os nossos filhos precisam conhecer da vida, do mundo e a respeito de Deus, deve ser primeiro transmitido pelos pais, ok? Então, aquilo que nós precisamos, que os nossos filhos precisam ouvir a respeito de tudo, precisa em primeiro lugar ser transmitido pelos pais, ok? Nós não podemos de maneira alguma, como nós vimos em
em outros sermões, nós não podemos terceirizar o ensino dos nossos filhos. É nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos a respeito de todas as coisas, inclusive o sexo, tá? E acredito que esse é um dos assuntos que nós pais devemos estar bastante inteirados para que possamos ensinar os nossos filhos à medida em que eles precisarão ouvir, tá? Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos estar aptos para ensinar todas as coisas para os nossos filhos, aquilo que nos cabe, é claro. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, eles precisam ouvir, conhecer as coisas do mundo através dos pais. Em segundo lugar, é importante, porque Deus deixou escrito na sua palavra o assunto sobre sexo. Não apenas por uma perspectiva negativa, como impureza, imoralidade, mas por meio de uma perspectiva positiva, o que nós vamos ver daqui a pouco. Tudo era muito bom quando ele acabou de fazer a criação, tá? E em terceiro lugar, nós vivemos em uma era promíscua. E eu acho que esse daqui é um dos pontos mais importantes pelos quais nós precisamos conhecer a respeito disso e podermos ensinar os nossos filhos de maneira correta. É porque nós vivemos numa era promíscua. Nós vivemos numa era pornográfica. Nós vivemos numa era erótica, tá? E por isso nós devemos conhecer o que Deus fala sobre isso. Para que os nossos filhos sejam guardados do mal, ok? O que o mundo entende a respeito de sexo? O mundo entende a respeito de sexo distorcido, ok? Então o mundo ele tem uma perspectiva, ele tem um pressuposto de sexo completamente distorcido, completamente alheio àquilo que Deus diz em sua palavra. E por isso os nossos filhos podem ser bombardeados por isso, por essa informação ou desinformação, né, a respeito do sexo de maneira banal. Por isso nós precisamos ensinar os nossos filhos, estar atentos para ensinar os nossos filhos a respeito disso, ok? Os nossos filhos vão ter contato com isso, você querendo ou não, os nossos filhos vão ter contato com esse tipo de assunto. Mas como se os meus filhos não assistem? Mas eles ouvem. E você só precisa sair da sua casa, ou nem precisa sair de casa, para você ouvir uma música imoral no volume máximo. Você pode fechar as portas, você pode fazer tudo que você puder fazer, aumentar o volume também do seu som dentro de casa, mas os seus filhos vão ter contato, os nossos filhos vão ter contato de alguma maneira com a forma banal que o mundo entende a respeito do sexo, tá? Se o seu filho estuda em escola normal, em escola regular, eu acredito que ainda mais. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente tem alguns vizinhos e a gente acabou pegando das crianças, tem aproximadamente uns 8 anos de idade. Eu acho que não tem mais do que isso, 8, 9 anos de idade, mais ou menos. E ele estava escutando uma música horrível, da pior forma, da pior baixaria que você pode conceber na sua mente. Mas ele não queria ouvir só. Então ele chamou um amigo dele. Vem cá, vem ver isso daqui, vem ver essa música aqui. Então ele começou a chamar. E aí o menino começou a ouvir, o outro menino começou a ouvir e começou a ficar incomodado. Mas eu acredito que não por causa da música em si, mas porque ele viu que tinha algumas pessoas olhando e vendo e ouvindo aquela música também. Então é muito fácil os nossos filhos terem contato com
essa forma banal que o mundo entende a respeito do sexo. Então é muito importante que nós saibamos o que Deus entende, o que Deus fala a respeito do sexo, para que nós possamos ensinar à medida que necessário os nossos filhos da melhor forma possível, da forma correta, tá? Em quarto lugar, esse terceiro lugar aqui é porque nós vivemos numa era promíscua, né? Erotizada, e por isso nós precisamos guardar os nossos filhos do mal. Em quarto lugar, não existe uma idade específica para falar sobre isso, tá? Não existe. Nós podemos achar que a melhor hora para os nossos filhos para nós falarmos com os nossos filhos sobre isso é quando eles estiverem ali na pré-adolescência, passando para a adolescência, talvez. No entanto, nem sempre isso vai acontecer. Isso é o nosso ideal, né? Eu queria muito que eu pudesse ter conversado com a Clarinha, por exemplo, mais tarde. Mas nós não podemos escolher o momento. Então nós precisamos estar atentos e nós precisamos dar respostas satisfatórias para os nossos filhos, respostas sinceras para os nossos filhos a respeito disso, tá? Pode ser que eles comecem a falar. É claro que em certas idades, por exemplo, uma criança de 6 anos, nós não vamos dar todos os detalhes para a criança, até porque ele nem precisa saber disso ainda, mas nós precisamos de alguma maneira transformar aquela informação errada que ela recebeu a respeito do sexo em uma informação correta a respeito do sexo, conforme as Escrituras dizem, tá certo? Conforme as Escrituras falam. Então nós precisamos estar preparados para o momento certo, que Deus nos proporcionará. Deus é quem vai saber o momento certo. O ideal para nós seria quando os meus filhos estiverem chegando aí na juventude. Aí sim eu falo com isso. O problema é que às vezes o mundo não espera isso, né? O mundo não espera que o seu filho tenha 18 anos de idade para poder aprender sobre isso, tenha 12, 13 anos de idade para aprender sobre isso. O mundo não espera, o mundo não está nem aí, ele quer passar aquilo que ele entende de forma banal a respeito do sexo. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter o máximo de conhecimento possível para podermos estar preparados para darmos uma resposta satisfatória e sincera a respeito do sexo para os nossos filhos. Nada de ficar inventando coisas. Qual a idade? Qual era a idade do seu filho quando ele perguntou de onde vêm os bebês? E o que foi que você disse? Você, cala a boca, menino, não precisa saber disso não. Será que ele ficou satisfeito com essa resposta? Será que de alguma maneira ele não buscou por outros meios responder essa pergunta? Ou você disse, vem das cegonhas. A cegonhazinha vem e aí coloca ali um saquinho com um bebê dentro, né? Não é isso. Então nós precisamos dar as respostas certas para os nossos filhos, de maneira sábia, tá? De maneira que Deus possa ser glorificado. Certo, irmãos? Então essas são as razões. Nós poderíamos mencionar outras aqui, mas essas aqui eu acho que são suficientes para podermos perceber a importância de falarmos sobre isso, tá? Deixa eu só recapitular aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos estar prontos para ensinar qualquer coisa para os nossos filhos, da maneira correta, da maneira que Deus estabeleceu. Em segundo lugar, Deus deixou escrito nas Escrituras, não somente de maneira negativa, mas positiva também, que nós vamos ver daqui a pouco. Em terceiro lugar, nós vivemos nessa era promíscua, erotizada, que não respeita o seu lar, que bate com força o pé na sua porta de casa e entra dentro da sua casa com tudo e não está nem aí para o que você acha ou não, né? Isso vai acontecer por meio de som alto lá fora, isso vai acontecer por meio
das telas que os seus filhos têm, e tenham muito cuidado com isso, por meio da TV, tá? Por meio de programas, por meio do Instagram e muitas outras coisas que surgem no mundo. Em quarto lugar, não existe uma idade específica. Nós podemos nos deparar em qualquer momento com alguma pergunta em que nós precisamos dar uma resposta satisfatória e sincera aos nossos filhos, tá? Então, essas razões nos mostram como é importante falarmos a respeito disso para os nossos filhos. Talvez nós não precisássemos nos preocupar com isso há uns 20 anos atrás. Talvez nos preocupássemos tanto. O acesso à pornografia, por exemplo, ao sexo banal, era muito mais difícil do que hoje. Hoje está muito fácil, né? Em qualquer lugar. Você não precisa nem ter um celular. Você só precisa ir ali na praia. Ou então ficar aqui na rua e esperar as pessoas passarem. Que você vê a promiscuidade do mundo. Então, irmãos, o pressuposto mundano sobre sexo tem grandemente influenciado a nossa compreensão do que realmente o sexo é. A ideia é que, de alguma maneira, nós somos influenciados por aquilo que o mundo entende a respeito do sexo, tá? E por isso, se nós não conhecermos o que Deus diz em sua palavra, nós podemos cair em dois extremos. Achar que o sexo é algo ruim e fazer dele um monstro para os nossos filhos. De maneira que os nossos filhos, ao ouvirem alguma coisa a respeito disso, mesmo de maneira bíblica, ela vai sentir nojo, não é? Se você talvez for responder a pergunta dela, de onde vêm os bebês? E você for sincero em tentar responder, mas se existe algum pressuposto a respeito do sexo na sua mente, talvez você não vai tentar saber completamente explicar de maneira que aquela criança possa entender. Que bênção, que coisa maravilhosa, como Deus é sábio, né? E o outro extremo é banalizá-lo completamente, é banalizar o sexo completamente, e trazermos uma explicação muito romântica, né, do sexo até. Portanto, antes de podermos falar sobre isso, antes de podermos falar sobre sexo com os nossos filhos, nós precisamos conhecer bem o que Deus diz em sua palavra. Então, queremos partir agora para o que Deus fala a respeito do sexo em sua palavra. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus criou o sexo e disse que ele era muito bom. Abra em sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Se você tem alguma questão que não vai ser sanada aqui nos estudos, por exemplo, hoje eu vou tentar trazer isso daqui, mas se ainda ficar alguma questão, se você puder, por favor, perguntar para mim, para que eu possa na próxima vez eu trazer algo que possa enriquecer aqui o nosso assunto, tá bom? Seria muito importante. Então você pode fazer a pergunta e eu tentar inserir no próximo assunto, na próxima pregação, tá bom? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31 diz: Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era o quê? Muito bom. Romanos 11, 36, o texto que nós lemos, o versículo 36 diz: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Gênesis 1, irmãos, é o relato da criação de Deus de todas as coisas, certo? E o final do capítulo 1 nos informa que quando Deus acabou de criar todas as coisas, Ele olhou para elas e disse:
Disse o quê? Versículo 31. Que era muito, muito bom. Dentro daquilo que Deus fez e disse que era muito bom, estava o sexo, tá? Estava o sexo. Deus criou homem e mulher para que eles pudessem se relacionar um com o outro. O sexo não é o resultado do pecado, tá? Ele não é mau e nem pecaminoso. Ele é, na verdade, um presente, como um presente de Deus. Uma dádiva que Deus deu a Adão e Eva. O sexo como uma dádiva, então, serviria ao casal como o meio pelo qual os dois desfrutariam da mais bela expressão de intimidade que poderiam experimentar um com o outro. E por meio dele, a procriação, a expansão da raça humana. Então a ideia é que o sexo, ele é um elo entre o homem e a mulher. Por meio dele, por meio do sexo, os dois então se tornariam uma só carne. E é isso que as Escrituras dizem quando os dois se unem. Versículo 24 do capítulo 2 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Eles iriam agora experimentar, por meio do sexo, a mais elevada e verdadeira intimidade que alguém pode experimentar um com o outro. Tá? O relacionamento de amizade não chega próximo daquilo que o sexo é dentro do casamento. O relacionamento entre pai e filho não se aproxima daquilo que o sexo proporciona entre um homem e uma mulher. Então eles iriam, por meio do sexo, experimentar a mais elevada e verdadeira intimidade que alguém poderia experimentar um com o outro. De maneira, irmãos, de modo que nem mesmo os filhos que carregam o mesmo sangue podem experimentar. Tá? Então, por meio do sexo do homem e da mulher, e é importante ressaltarmos isso, né? Porque o mundo tem distorcido também isso, e eu quero trazer sobre isso também. Eu quero falar um pouquinho sobre sexualidade mais adiante. Então é importante nós entendermos isso. O sexo, ele torna o homem e a mulher, ou ele proporciona para o homem e a mulher uma intimidade, uma expressão de intimidade que nós não podemos encontrar em outro tipo de relacionamento, tá? Nunca é dito, por exemplo, que os filhos são a mesma carne com o pai ou com a mãe. Essa expressão só pode se referir ao casal, tá? Um homem e a mulher, quando os dois se casam e consumem então com o ato sexual. Nunca é dito. O homem, os filhos deixam os pais. Versículo 24 do capítulo 2 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os filhos deixam os pais. Os filhos interrompem o relacionamento com os pais. Mas o homem e a mulher não podem fazer isso. Há o rompimento, sim, mas isso é constituído pecado, não é? Quando um homem e uma mulher interrompem o seu relacionamento. Tá? A traição é pecado. O rompimento do relacionamento é pecado. No entanto, o relacionamento de pai e filho rompido, no sentido de deixar a casa, deixar o relacionamento com o pai e a mãe, não constitui pecado. Na verdade, é uma ordem de Deus. O filho tem que deixar a casa do pai. O filho tem que deixar o relacionamento que eles tinham como pai e filho quando se casam, tá? Então, o sexo é isso. O sexo é esse elo que une os dois, de modo que os dois se tornam uma só carne. Então, desse modo, irmãos, o sexo é para o homem e a mulher algo muito precioso e belo aos olhos do Senhor.
tá? Porque quando a Bíblia fala de sexo, a Bíblia fala de unidade, a Bíblia fala de união, fala de relacionamento de intimidade que glorifica o Senhor. Ele não tem como alvo apenas a procriação, ele serve como um elo que os une, de modo que somente por meio do ato sexual os dois podem se tornar uma só carne, tá? Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 e 16, abra lá, falando de modo negativo, o relacionamento de um homem com uma prostituta. Olha o que ele diz. Como é sério o relacionamento sexual. Versículo 16. Diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Vocês estão percebendo como é sério a união entre um homem e uma mulher num ato sexual? Os dois se tornam uma só carne. E o que Paulo faz aqui, então, é certificar, de fato, aquilo que Gênesis fala em capítulo 2, versículo 24, que os dois se tornam uma só carne. Por isso, irmãos, o casamento e o sexo devem ser considerados em máxima estima por nós. O autor de Hebreus diz, quanto ao casamento, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O casamento, então, foi projetado por Deus, irmãos, como uma imagem do relacionamento dele, do relacionamento de aliança que ele tem conosco. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2 nos mostra essa figura do relacionamento de Deus conosco, como um casamento. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Deus dá grande importância à sexualidade humana, porque o sexo conjugal, irmãos, é o relacionamento mais íntimo que dois seres humanos podem ter. É também uma imagem da intimidade que Deus nos criou para podermos desfrutar com Ele. No sexo conjugal, há uma entrega de corpo, e em nosso relacionamento espiritual com Deus devemos também apresentar os nossos corpos como Cristo, como sacrifícios vivos, né? Como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então note como uma visão bíblica e, portanto, correta do sexo nos leva a louvar a Deus. Nos leva a entender que o sexo não foi criado simplesmente para o bem do casal, para a alegria do casal em si, mas para a glória de Deus, porque ela aponta para algo maior, tá? O sexo é, portanto, um meio pelo qual o homem e a mulher podem glorificar o Criador, experimentando um dos desejos mais fortes que pode existir no mundo criado, que é o relacionamento sexual. Dessa maneira, o casal, o relacionamento entre homem e mulher pode, e é por isso que as Escrituras mostram o relacionamento de Cristo com a igreja, ilustram o relacionamento de Cristo com a igreja com o casamento. Porque não existe um relacionamento que expressa maior intimidade e desejos fortes do que um casamento. Dessa maneira é o relacionamento de Cristo com a igreja.
Cristo se deleita na igreja, a igreja se deleita em Cristo, tem em Cristo o seu prazer maior. John Piper diz, no livro Sexo e a Supremacia de Cristo, eu tentei parafrasear aqui, eu não coloquei exatamente as palavras dele, mas ele diz que o sexo é uma metáfora do nosso relacionamento com Deus, de modo que o sexo deve apontar a alegria e o prazer que nós encontramos unicamente em Cristo. A ideia é que o sexo não pode nos satisfazer completamente. A ideia é que existe algo além disso. Existe um prazer maior do que o prazer que nós temos no relacionamento sexual com o nosso cônjuge. E esse prazer maior só pode ser encontrado em Deus. Ou seja, o sexo não tem como único objetivo satisfazer o homem e a mulher, ou proporcionar a procriação. É, antes de tudo, um meio de glorificar a Deus. Tá? Então, esse é o entendimento que as Escrituras trazem a respeito do sexo. É o que Deus entende a respeito do sexo. E nós precisamos conhecer bem isso, tá bom? Então, à medida em que nós vamos estudando a respeito disso, acho que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa questão, tá bom? Então, a gente vai pincelando algumas coisas, talvez voltando atrás em alguns assuntos que nós trouxemos aqui. Mas a ideia de hoje é trazer uma introdução, tá bom? Em segundo lugar, Deus estabeleceu condições para o sexo. Ok? Deus estabeleceu condições para o sexo. Como algo importante, como algo que é belo e bom, o sexo não deve ser realizado de qualquer maneira. O sexo não pode ser banalizado. Deus estabeleceu o sexo para que ele seja consumado única e exclusivamente no casamento. E por meio de um casal, homem e mulher. E não homem com homem e mulher com mulher. Tá? Então essas são as condições que Deus estabeleceu para o sexo. O sexo é uma bênção e glorifica a Deus nessas condições. Fora disso, fora dessas condições, é pecado. Então nós precisamos compreender muito bem isso, para que nós possamos ensinar os nossos filhos de maneira que eles possam perceber que o sexo, na verdade, aponta para a glória de Deus. Tá? Somente nessas condições, então, o sexo é uma bênção e glorifica a Deus. As Escrituras deixam muito claro que o sexo pode ser algo que Deus aprova quando um homem e uma mulher fazem um compromisso um com o outro, perante testemunhas, por exemplo. Isso nós chamamos de o quê? Casamento. Nós chamamos isso de casamento. Os limites que são estabelecidos para o sexo provam o quanto Deus acha importante isso. Tá? Quando Deus estabelece os limites, Deus não está querendo dizer, olha, o pecado, ele é mau. Os limites estabelecidos é porque o sexo é bom. Tá? O sexo é bom, o sexo é precioso. E utilizarmos isso de maneira correta, de maneira errada, então se torna pecado. Por isso Deus estabelece de maneira clara os limites. Ok? No livro de dos Cânticos, descreve o quão belo e bom é o sexo no âmbito conjugal, unicamente. Tá? Então, se você já leu o livro dos Cânticos, você pode perceber ali uma descrição erótica do sexo, mas aquela descrição ali é entre um casal, um homem e uma mulher que se amam e que tem como alvo a glória de Deus. Tá? De modo que
No capítulo 2, no versículo 7, a esposa entendendo quão belo é isso e quão importante é o sexo e o quão o sexo desperta desejos fortes, ela diz o seguinte, no capítulo 2 de Cantares, ou de Cânticos, no versículo 7 diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo. E aí ela diz, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Esse texto aqui não está dizendo que você não deve acordar o seu cônjuge ali, né? Se ele não quer acordar, né? Alguns vão usar isso daqui para, não me acorde porque eu não estou querendo aí não, né? A Bíblia diz, não desperte o amor enquanto este o queira. A ideia que nos é transmitida aqui é que o sexo é algo tão sério que ele só pode ser despertado somente quando os dois, homem e mulher, se comprometem verdadeiramente um com o outro no casamento. A ideia é que a esposa aqui de Salomão, ela está dizendo o seguinte, olha, isso é muito sério. Isso desperta desejos fortíssimos, que só podem ser saciados de maneira que glorifica o Senhor no relacionamento, no casamento, quando os dois se comprometem verdadeiramente. Tirando isso, é pecado, traz culpa, traz pesar, não traz prazer de fato. Por isso ela diz, não desperte o amor enquanto este o queira. Então, jovens que estão aqui, tenham cuidado. Tenham cuidado. Isso é um sentimento muito sério. Isso é algo muito sério diante de Deus. Por isso, busquem a santidade. Não deem atenção, não tentem buscar o sexo antes do casamento. De todas as maneiras. Tá bom? Isso traz pesar, isso é pecado. Tá bom? Antes disso, antes do casamento, o sexo não pode ser desfrutado de maneira que agrada o Senhor, de modo que possa glorificar a Deus. Tá? Então nós precisamos deixar muito claro isso. Nós vamos trabalhar de maneira mais prática, eu acredito que no próximo domingo, tá bom? Como é que nós podemos relacionar isso com a vida dos nossos filhos, tá bom? Em terceiro e último lugar, eita, tá acabando, acho que não vai dar tempo não. Vou ser mais rápido aqui. Em terceiro e último lugar, Deus reprova a banalização do sexo, tá? Satanás, irmãos, desde sempre luta e tentará lutar contra aquilo que Deus fez, tá? O bom de Deus é tornado mal por Satanás. Essa é a grande estratégia de Satanás, desde sempre, contra aquilo que é bom que Deus fez. É distorcê-lo e fazer com que façamos mau uso daquilo que é bom. Então essa é a grande estratégia de Satanás. É tornar aquilo que é bom de Deus em mal e fazer com que nós façamos mau uso daquilo que é bom. Então essa é a realidade do sexo hoje. O sexo é muito bom, mas Satanás conseguiu de alguma maneira tornar aquilo que é bom em mal, tá? A palavra de Deus se refere ao sexo fora dos padrões estabelecidos por ele de impureza, tá? Se refere ao sexo fora dos padrões estabelecido por Deus de impureza e imoralidade. Paulo descreve isso da seguinte maneira, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 18, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Deus projetou o sexo para ser desfrutado entre um homem e uma mulher no casamento unicamente. Qualquer coisa fora desses limites
é pecado, é impureza, é imoralidade. Satanás tem tornado o sexo banal cada vez mais natural neste mundo. O sexo banal se tornou tão comum que nós podemos ouvir em qualquer lugar, como eu já falei no início. As músicas, os filmes, as propagandas e até mesmo os desenhos animados, viu? Até mesmo os desenhos animados têm trazido ao público uma certa dose de pornografia. Tá? Então, tenham cuidado com isso. E dessa maneira, crianças já pequenas, elas desde cedo já têm algum contato com esse conteúdo do sexo banal, tá? De pornografia. Deus abomina a perversão de tudo aquilo que Ele criou. Deus odeia isso. Deus reprova veementemente a banalização daquilo que Ele fez de bom. Podemos perceber isso claramente em Romanos capítulo 1, 12, 18 ao 32. Nós não vamos ler aquele texto, mas nós podemos lembrar que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade pela injustiça. E aí ele vai descrever ali a corrupção do homem e como o homem tornou o sexo banal. Aquilo que era bom tornou ruim. Paulo também diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 7, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Eu quero destacar isso, que o Senhor contra essas coisas é o vingador. Deus não aprova a banalização. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, versículo 7, e sim para a santificação. Paulo também diz que essas coisas, nem mesmo que a banalização do sexo, a pornografia e esse tipo de conversa banal, nem mesmo pode ser mencionado entre nós, tá? No sentido de fazer parte das nossas conversas. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 3 e versículo 4 diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Essa palavra chocarrices aqui traz a ideia de conversas imorais, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. A palavra de Deus diz também que Deus, como um vingador que é, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4, como nós já lemos, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, Deus leva a sério a questão da sexualidade. Nós também devemos levar a sério e conhecer bem o que Deus pensa a respeito disso, tá? Então, esse é uma pequena introdução, um pequeno panorama daquilo que Deus entende a respeito do sexo. O sexo é bom, Deus criou, Deus estabeleceu ele para que pudéssemos desfrutar para a glória dele, tá? O sexo tem limites, não porque ele é ruim, mas porque ele é muito bom. E ele não pode ser desfrutado de qualquer maneira. E em terceiro lugar, Deus abomina, Deus aborrece, Deus odeia a banalização do sexo, como ele odeia tudo aquilo que distorce aquilo que ele fez de bom, tá? Então, esses pressupostos precisam estar na nossa mente, no nosso coração, para que possamos trazer uma compreensão correta para os nossos filhos, à medida em que eles precisarão ouvir, tá? À medida em que eles chegarão com perguntas para você e você responder, poder responder satisfatoriamente e sinceramente, tá bom?
Então espero que no próximo domingo a gente possa trabalhar um pouquinho mais, de forma mais prática. Tá bom? Então, se existe alguma questão, por favor, envie no particular para que possamos enriquecer aqui o nosso tempo, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por tua infinita graça, teu grande amor, teu cuidado para conosco. Nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória, e queremos glorificar o Senhor naquilo que o Senhor nos deu para desfrutarmos. Nos ajuda a entendermos o que o Senhor entende a respeito do sexo, para que possamos ensinar os nossos filhos de maneira correta. Ó Pai, se nós não ensinarmos os nossos filhos da maneira correta, o mundo ensinará da maneira errada. E nós perderemos os nossos filhos. Nós te pedimos, nos dá graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.